Meu nome é Cássio Politi e eu quero aqui confortar você, porque é o seguinte, o seu podcast não foi o único que sofreu com a audiência durante a quarentena aí na pandemia, viu? Olha, não existem dados concentrados, reunidos, consolidados sobre podcasts no mundo, né? Mas eu vou conseguir trazer aqui no vídeo de hoje alguns dados convincentes aí sobre a pandemia, tá? Seguinte, o Podtrac reuniu alguns dados durante o período aí da pandemia da Covid-19 que traz nessa tabela aí que você vê no vídeo informações de podcasts relevantes, né? Você vê que na tabela aparecem podcasts muito populares nos Estados Unidos, como iHeartRadio, New York Times, ESPN e outros, né? Todos eles na casa das dezenas de milhões de downloads por mês, ou pelo menos de milhões de downloads por mês, né? E com esses dados, o que a Podtrac conseguiu concluir? Que conforme mostra esse gráfico que você está vendo aí na tela, durante o período de março de 2020, você vê, né, março, abril, você vê que a audiência dos grandes podcasts americanos despencou durante aí a pandemia da Covid-19. É importante lembrar que a pandemia nos Estados Unidos começou um pouco antes do que aqui no Brasil, né? Porque os primeiros casos foram registrados por lá em fevereiro, né? Os casos, na verdade, começaram a aumentar em fevereiro e em março já estava todo mundo em quarentena, né? E o pico dos casos nos Estados Unidos aconteceu ali começo e meados de abril. Então, em março foi o período em que estava todo mundo realmente trancado em casa e aí o número de downloads dos podcasts em geral despencou. No final de abril, as pessoas começaram a sair de casa de novo nos Estados Unidos, né? O país começou a reabrir e aí a audiência começou a melhorar nos podcasts de novo. Novamente, não são números oficiais nem consolidados, mas são números confiáveis. Você pode ver aí na tela um relato de um site chamado Nieman Lab que mostra que há uma certa comemoração, né? Um post de 28 de abril celebra o fato de que depois de muitas semanas de declínio provocado pela pandemia, muitos podcasts começam finalmente a recuperar a audiência. O post então é do final de abril, né? Esse site Nieman Lab ele é bastante visto, tá? Segundo o SimilarWeb, esse site agora no período aí de abril de 2020 tem mais ou menos 200 mil leitores por mês, o que não é pouco. E aqui no Brasil? Bom, a montanha-russa não é muito diferente não. A maioria das pessoas com quem eu conversei e dos gráficos que eu olhei falam algo em torno de 20 a 30% de queda de audiência, não exatamente em março junto com os Estados Unidos, mas um pouquinho depois, porque a pandemia começou um pouco depois e tende a terminar um pouco depois, assim a gente espera aqui no Brasil, né? Então, você pode esperar ali uma audiência 20 a 30% abaixo aqui no Brasil. Para ficar mais claro, isso significa que, por exemplo, um podcast que normalmente tem ali 10 mil downloads por mês, no período aí de quarentena, deve ter ali algo em torno de 7, 8 mil downloads por mês. E por que as pessoas andaram ouvindo menos podcast durante a quarentena? Olha, não tem uma resposta baseada numa pesquisa específica para essa circunstância, mas não é difícil chegar a uma conclusão. Em 2017 para 2018, a Rádio CBN, junto com a BPOD, fez uma pesquisa com 23 mil ouvintes de podcast aqui no Brasil. E as três ocasiões em que as pessoas ouvem mais podcast são enquanto elas estão em transporte público, ou dirigindo o carro, ou malhando na academia, né? E essas três atividades foram eliminadas do cotidiano das pessoas, ou da maioria das pessoas, durante a quarentena, né? Então sobraram outras atividades,
como atividades domésticas, que as pessoas ouvem podcast, enquanto elas se preparam para dormir e trabalhando. Isso sim, tudo bem, as pessoas ouvem podcast enquanto fazem isso, mas essas são as razões secundárias que levam as pessoas a ouvir podcast. As 3 principais não foram praticadas durante a pandemia. Isso explica por que a audiência dos podcasts caiu durante a quarentena. Então, como um takeaway aqui para você que faz podcast, se a sua audiência caiu durante a quarentena, não se desespere, isso aconteceu com praticamente todos os podcasts, pelo menos aqueles que a gente conhece, e como eu mostrei aí, aconteceu isso, acredito que no mundo inteiro. Olha, se o vídeo de hoje foi útil, trouxe informações atualizadas e significativas para você, deixa o seu like aqui, porque isso ajuda o canal a crescer, porque o YouTube vai indicar este e outros vídeos para mais pessoas, por entender que se trata de um canal sério. E se você ainda não fez a sua inscrição neste canal, fica o convite para você. Tá bom? Então é isso aí. Valeu, até a próxima.